nunca falhou. Programa Visão Cristã volta já. Procurando um restaurante com comida caseira feita no fogão a lenha com ambiente familiar? Já encontrou? Restaurante Sabor da Roça. Venha desfrutar uma boa pescaria e relaxar em uma rede com uma vista privilegiada. Agora também com pizzaria para vocês. Peça sua pizza através do telefone 4693-3351 ou pelo WhatsApp 97252-2474. Venha fazer uma visita. Estrada Teodoro Garijo, número 600, no bairro Itapetí do Salto. Aberto sexta, sábado, domingo e feriados. Restaurante e Pizzaria Sabor da Roça. Esse tem sabor até no nome. Sucesso de noite sem parar. Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia com alegria, bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um momento especial nesta manhã, trazendo a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês hoje em Mateus capítulo 18 e no versículo também 18, onde Jesus nos diz que devemos orar juntos em concordância. Diz a palavra, disse o Senhor Jesus: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Amém? O propósito da palavra do Senhor nesta manhã é chamar a atenção para nós mesmos, para o nosso tempo de oração ao Senhor. O que nós estamos ligando no céu com a nossa oração? O que você tem ligado aos céus com a sua oração? O que eu tenho ligado no céu com a minha oração? Nós estamos de fato fazendo isso? Nós estamos de fato fazendo essa ligação da nossa oração com Deus, com Jesus, com os céus? Nós temos tido esse tempo de intimidade com Deus? Na semana passada eu falei aqui sobre um tempo pequeno de intimidade com Deus, de parar para falar com Ele. Inclusive sugeri que nós usássemos a tecnologia mais atualizada dos nossos dias, que é o celular, para colocarmos pelo menos 4 tempos de intimidade com Deus através da oração. Você colocar lá no seu despertador horários de intimidade, horários de falar com Deus, horários para fazer ligações das coisas da terra com as coisas do céu. Amém? Nós precisamos ter esse tipo de intimidade com o nosso Deus. E aí, pergunto para você, nós estamos cumprindo o propósito que o Senhor Jesus nos ensinou? Estamos fazendo de fato isso? Eu percebo que a correria dos últimos tempos, a tecnologia, os envolvimentos, tem nos roubado esse tempo de intimidade, tem nos afastado desse tempo de ligação das coisas da terra com os céus.
E nós precisamos rever isso, meu querido ouvinte. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos estar mais atentos às orientações do Senhor Jesus nas Sagradas Escrituras. Não podemos viver a revelia, deixando de ter esta conexão com o nosso Criador, com o nosso Senhor e Salvador também. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que a igreja primitiva, ela se manifestava diante de circunstâncias complicadas. E através dela havia poder de Deus. Nestas manifestações da igreja primitiva, havia poder de Deus. Hoje eu vejo que a igreja está sofrendo sanções e as pessoas estão acuadas com medo. Medo de serem expostas, medo de serem importunadas. A igreja calada não terá a manifestação do poder de Deus. Não moverá o coração de Deus. Há essa necessidade de pedirmos, de ligarmos as coisas da terra com as coisas do céu. Vemos que os irmãos lá na igreja primitiva, eles intimidavam o inimigo com oração. O inimigo batia em retirada diante da oração daquele povo, daquela igreja. Eles não tinham medo de nada. Não viviam intimidados. Nem diante das feras. Diante das punições sacrificiais com a vida. Não. Oravam e buscavam a Deus resposta para a libertação. Amém? Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, ele estava preso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. O guardavam lá no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes, as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te da tua calça, das sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O que eles faziam lá para esse poder se manifestar? Eles oravam em concordância. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. O que nós precisamos fazer aqui hoje para esse poder se manifestar no nosso meio? Orar em concordância. Termos um tempo de oração. Conduzir a igreja contemporânea, a igreja destes tempos, à oração. Coisa que não tem acontecido. Hoje a igreja é um palco de eventos, de shows musicais. E o pastor precisa trazer uma palavra que preencha as necessidades do coração de cada um que está ali. Ou então as pessoas se levantam, vão beber água, vão ao banheiro, quando não vai embora antes da ministração acabar. Porque não estão dispostas a ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos analisar isso.
2000 anos, pela encarnação do Espírito Santo, nasceu Jesus, o Cristo. Através dele, Deus se fez homem entre nós. E durante o tempo do seu ministério, que foram aproximadamente 3 anos e meio, o Senhor Jesus ressuscitou mortos, curou cegos, fez surdos ouvirem, acalmou tempestades, ventos, andou sobre as águas, expulsou demônios, alimentou multidões com 2 peixes e 5 pães, transformou água em vinho, falou com tanta autoridade que os fariseus daquela época se calaram diante dele, ficaram sem argumentos. Jesus passou por um julgamento mentiroso, por acusações mentirosas. Foi crucificado, morreu na cruz, foi para o túmulo, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, pegou as chaves da vida e do inferno e disse que tudo estava consumado. A sua vida aqui na terra foi de oração e de milagres. E por causa disso ele sofreu injúrias, perseguição, condenação e morte de cruz. Agora, meu querido, minha querida ouvinte, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio a essa terra, em todo momento, ele se separava para oração, para um tempo de intimidade com o Pai. E nós, o que estamos fazendo? Por que não separamos um tempo de oração, um tempo de intimidade com o Pai? Um tempo de intimidade com Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Por que não? O que nos falta? Entendimento? Disposição? Tempo? O que nos falta? Lá na igreja primitiva, do lado de fora haviam muitos fariseus, falsos religiosos, mas dentro da igreja haviam homens e mulheres fiéis ao Senhor. Quando havia uma perseguição aos apóstolos, a igreja orava incessantemente, em concordância. E sempre houve libertação. A igreja primitiva via Deus se manifestar poderosamente, porque não aceitava o mundo e o pecado dentro da igreja. A igreja não era um centro de conveniência, não. Como Deus pode agir em nosso meio hoje? O que nós precisamos fazer para isso acontecer, pastor Daniel? Como podemos ver milagres acontecer, como aconteceram lá? Primeira coisa, primeiro passo, nós precisamos de santidade em nossas vidas.
frisa bem isso. Você, eu, nós precisamos de santidade. É o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos de comunhão entre os irmãos. Não podemos ficar gerando contenda entre irmãos. Nós temos comunhão, concordância na nossa oração e no Deus a quem servimos. Amém? Você entende isso? Concordância na oração. Isso é difícil, irmãos. Isso é meio complicado, porque nós temos dificuldades de orarmos sozinhos. Não temos tempo, não temos disposição, estamos cansados, temos uma agenda muito cheia. Nós temos tempo, nós temos dificuldades para orarmos sozinhos. Agora imagina nós precisarmos orar com os irmãos em concordância. Nós termos comunhão da nossa oração. Aí estreitou, não é, amada? Não é, amado? Aí ficou difícil, mais difícil ainda, né? Porque se eu não consigo orar sozinho, como eu vou orar com mais pessoas? Precisamos orar de verdade, amados. Ligar coisas aos céus. Desligar outras coisas aqui na terra. Numa oração de concordância com os nossos amados, com os nossos irmãos, buscando esse entendimento de que nós precisamos estar juntos. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ensinou assim. Porque o Senhor Jesus nos conduz a essa ação espiritual. Precisamos nos unir. Precisamos abrir as nossas bocas em oração. Estamos nos contentando em ouvir a oração dos outros. E isso é mal. Isso é fraco. Isso é pequeno. Eu me contentar com a oração dos outros. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a minha oração. Deus quer ouvir a nossa oração em concordância. É isso que Jesus está nos pedindo, amados. Precisamos abrir a nossa boca e orar. Fazer ruir o som da nossa oração, a ecoar o som da nossa oração. Como é que está a sua oração? Como é que está a minha oração? Aquela oração que às vezes fazemos com palavras simples, em outras vezes até sem palavras, apenas com gemidos inexprimíveis, gemidos de angústia, como a oração de Ana. Mas a pergunta ainda é: aonde está a nossa oração? Meus queridos ouvintes, meus amados de Deus, nós devemos entender que Deus está pronto para que cada um de nós possamos rasgar os nossos corações diante dele, através das nossas orações. Através das nossas orações, mostrar a ele as nossas dores, mostrar a ele a nossa incapacidade de vencer algumas barreiras, alguns pecados, mostrar a ele, através das nossas orações, as nossas limitações. Nós precisamos da ajuda de Deus. E Deus sempre esteve pronto a ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Nós precisamos nos apresentar
ao Senhor em santidade e em oração. Não precisamos, amados, ficar inventando palavras bonitas, buscando vocabulários hilariantes no Google para falar com Deus. Não! Fale da sua simplicidade, no seu vocabulário diário. Em alguns momentos, amados, eu me pego orando ao Senhor, clamando pelos meus filhos, clamando pelo meu filho que está vivendo um momento de dificuldade, e digo ao Senhor, meu Deus, Senhor, Tu conheces o meu coração e Tu conheces o coração do meu filho. Liberta ele, Senhor. Tira ele de onde ele está. Traga ele de volta para a sua casa, para a sua presença. Dá-me, Senhor, de presente a presença do meu filho na sua casa. Uso de palavras simples. Amados, nós devemos entender que Deus não tem sofisticação. Não. Ele nos ouve. Deus é santo. E Ele requer santidade de nós para estarmos com Ele. Só isso. Ele não requer de você um vocabulário sofisticado, um português correto, uma linguagem. Não. Ele requer de você santidade e compromisso. Todos nós deveríamos ser atraídos por Deus e não apenas desejarmos coisas de Deus. Deveríamos estar enfrentando as dificuldades, sim, mas se opondo a elas por amor a Deus. Atos dos Apóstolos 24:5 nos diz: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Esse homem era Paulo. Que em meio às mais diversas provações, como prisão, açoites, perseguições, ameaça de morte, não deixava de proclamar ao mundo a sua fé em Cristo. Vemos que a igreja se agitava, não deixava as coisas permanecerem na normalidade. Que é o que o diabo quer, até nos dias de hoje. Que a igreja fique na normalidade, na aceitação das coisas erradas que acontecem lá fora e são encaminhadas para dentro da igreja. Amados, a igreja do Senhor Jesus está sendo deturpada. Estão se abrindo igrejas para atender necessidade das pessoas, para atender o ego de pessoas. Estão tentando mudar palavras das Sagradas Escrituras para atender pessoas. As pessoas não querem atender Jesus, não querem obedecer à palavra do Senhor Jesus. Eles querem introduzir palavras que lhe agradem, mas que não transformam suas vidas. Simplesmente inflam os seus egos e deixe-os permanecer no erro como se fosse certo. Não é esse o objetivo. Nós precisamos buscar em Deus a oração. Nós precisamos estar juntos em oração, ligando as coisas aqui da terra no céu e desligando as coisas ruins aqui da terra dos céus.
Jesus quer uma igreja que ora, que tenha comunhão, que tenha concordância diante das circunstâncias. É isso que o Senhor Jesus quer. É isso que o nosso Deus requer de nós, como igreja. O diabo, Satanás, o inimigo, ele quer que a igreja fique em silêncio. Como ele está fazendo nesses dias, através das autoridades, tentando calar a igreja a qualquer preço. Ele tem usado a mídia, a imprensa, até os órgãos de governo, de forma a calar a igreja, a tirar a voz do Senhor Jesus do meio da população. Mas cabe a nós, a mim e a você, nos unirmos em oração, orarmos em concordância, ligarmos as coisas da terra aos céus. A igreja, nesse momento, ela está sendo atacada. Eu e você estamos sendo atacados. Estamos sendo proibidos de caminhar em direção ao crescimento da igreja do Senhor Jesus. Durante a pandemia, nós vivemos isso claramente. As pessoas proibindo-nos de proclamar o nome de Jesus no meio de tanta necessidade, onde milhões e milhões de pessoas estavam apavoradas com medo da morte, sem saber o que fazer, e as autoridades pedindo para fecharem as igrejas, calarem os pastores, calarem os padres, enfim, de não ter a assistência espiritual que aquelas pessoas precisavam naquele momento. Não podemos viver acuados, com medo de enfrentarmos essas situações. Não. Se nós ficarmos calados, se nós ficarmos intimidados, seremos vencidos pelas obras do mal, pelo reino das trevas. Nós precisamos manifestar o poder de Deus, ligando a palavra do Senhor nos dada, a ordem do Senhor nos dada aqui na terra aos céus. Nós, cristãos hoje, que temos o poder de Cristo manifesto em nossas vidas, não podemos ficar calados. Não. Precisamos abrir as nossas bocas em oração. Precisamos nos ajuntar em vigílias, em congresso de oração, de evangelismo, de oração por nossas autoridades governamentais, pelas nossas autoridades civis, militares, para que haja ordem em nossa nação, para que haja liberdade de expressão em nossa nação, e liberdade de expressão de oração a Cristo nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos, neste ano de 2024, finalizando já, faltando apenas um mês, e no ano de 2025 nos reunirmos toda semana em oração, nas praças, nas casas, no templo. Eu gostei muito quando essa semana, quinta-feira, eu estava no culto e o meu pastor fez uma sugestão de mudar o culto de quinta-feira, nesse final de ano, nesse mês de dezembro, para sexta-feira e começar o culto às 10 da noite. Fazer o culto das 10 da noite, às 22 horas, até a hora que as pessoas permanecerem dentro do templo em oração. Eu vi ali, na ideia do meu pastor, o resgate da comunhão, da concordância, em convidar as pessoas, vamos estar juntos nesse período, em oração, em vigília, estabelecendo motivos, razões de oração, vigilantes, buscando no Senhor
respostas, ligando coisas da terra ao céu, desligando coisas da terra ao céu. Amém? Nós precisamos buscar isso em nome de Jesus. Porque através das nossas orações nós temos o poder para quebrar correntes malignas. Temos o poder de mudar a história. Através da nossa oração, quem tem o poder de mudar a história é Jesus. Mas é através do nosso clamor, da nossa concordância, de nós nos reunirmos em 2 ou mais, em seu nome pedirmos, clamarmos, para que a nossa nação seja liberta da opressão do inferno que se abateu sobre ela. Amém, meus amados? Que nós possamos entender essa manifestação espiritual que está ocorrendo em nosso meio claramente e buscar nos reunirmos em casas. A maioria das igrejas hoje tem suas células, seus cultos familiares, semanalmente, que os pastores venham a incentivar nesses cultos um momento de oração, de comunhão, de concordância daquele pequeno grupo que está ali reunido toda semana. Amém? Que esta palavra possa fluir no seu coração de uma forma abençoadora. Abrir os teus olhos espirituais para um novo tempo da igreja. Um tempo de intimidade, um tempo de comunhão e um tempo de avançar contra as trevas. Tenha uma semana abençoada, que Deus te dê graça nesta semana e até a próxima segunda-feira em nome de Jesus.